Paz do Senhor, Juventude do Setor 10. Muitos de vocês podem não me conhecer, então muito prazer. Meu nome é Luana, eu sou da congregação Santa Carmélia e vim aqui a convite do Felipe para dar continuidade do nosso estudo sobre o livro de Mateus no capítulo 10. Antes de começar, eu queria dar uma introdução sobre o que se trata esse capítulo. Eu fiquei muito admirada quando li ele, porque é uma riqueza de detalhes e instruções, porque ele basicamente é Jesus enviando os discípulos para irem pregar para os outros judeus, e ele traz um rol de instruções de como esses apóstolos devem agir nesse tempo. E eu achei tão interessante porque nós podemos aplicar tudo isso nas nossas vidas nos dias de hoje, porque nós somos os discípulos de Jesus atualmente, responsáveis por levar a palavra dele para as outras pessoas. Já no primeiro versículo, nós vemos duas coisas muito importantes. A primeira é que Jesus chamou os seus discípulos, ele não os obrigou a estarem ali. E até os dias de hoje ele não nos obriga a seguir a ele, porque ele quer servos fiéis que levam a palavra dele e aplicam na sua vida porque a amam e que vão receber a recompensa de morar no céu eternamente porque gostam de estar perto de Deus. A segunda coisa é que não há registro de quais sejam os requisitos que Jesus usou para fazer esse processo de escolha, o que só nos mostra que Deus chama quem Ele quer e capacita, porque está escrito que eles receberam autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades. Muitas vezes a gente se sente insignificante, só que com essa palavra Jesus quis mostrar que Ele nos ajuda e nos dá autoridade para ajudar nossos irmãos. Eu tenho que confessar que quando eu li que Jesus mandou os seus apóstolos irem apenas aos judeus, eu estranhei. Mas eu entendi, pesquisando um pouco mais, que era só para se cumprir o que está escrito em Romanos 1,16, que seria primeiro aos judeus e depois ao grego. O grego representa os gentios. Isso significa que Jesus nos abraça e pela sua graça nós podemos ser salvos também. No versículo 8, Jesus nos ensina um valor social muito bonito, que é a generosidade. Ele falou que de graça a gente recebeu e de graça a gente tem que repassar essa bênção que é a palavra dele, sem esperar nada em troca, nenhuma recompensa humana, porque a nossa recompensa será lá no céu. Logo em seguida, Jesus fala que é responsabilidade dos cristãos prover o sustento dos missionários. Ele fala que os discípulos deveriam deixar todos os seus bens materiais para trás, porque todo trabalhador tem direito ao seu sustento, e é nossa responsabilidade como cristãos oferecer esse sustento a eles, é a oferta missionária. A próxima instrução é para que quando os apóstolos chegassem numa cidade judaica em que eles não fossem bem recebidos, na hora de sair eles tinham que balançar a poeira dos pés dele. Era um sinal que eles eram separados dos judeus que não aceitavam Jesus como Messias e um aviso que aquela poderia ser a última vez em que eles teriam a oportunidade de aceitar a Jesus. E é muito importante que nós, como os cristãos, levemos a palavra de Deus para todas as pessoas o tempo todo, porque nós também nunca sabemos quando será a última oportunidade dessa pessoa de ouvir falar sobre Jesus e aceitar a Ele. Agora a gente chegou no meu versículo preferido desse texto, que é o versículo 16, parte B. Sejam fortes como as cobras e bondosos como as pombas. Aqui ele está tratando de um equilíbrio que a gente precisa ter na nossa vida. Ser bondoso, mas ao mesmo tempo ser esperto. A bondade é uma característica que a gente tem que copiar de Jesus, porque apesar de a gente pecar todos os dias e a todo momento, ele está sempre tratando a gente com bondade, então a gente tem que ser bondoso com os nossos irmãos também. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa ser esperto como Salomão para não cair nesse lado do inimigo, porque ser bondoso não é ser ingênuo nem trouxa. Esse texto tem 42 versículos, e Jesus passou 16 desses versículos nos alertando que a gente vai sofrer perseguições nesse mundo por causa da nossa fé. Só que tudo volta para João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nada acontece sem a permissão dele. Ele está no controle de tudo. Por causa dessas perseguições, Jesus nos alerta sobre negar e confessar a Ele. Ele sabe que é muito difícil estar nesse mundo e seguir a Ele, então Ele promete que quem o confessar perante os homens vai ser confessado por Ele no dia do juízo final, mas quem o negar, da mesma forma será negado no juízo final. O último ponto a ser tratado aqui é que Jesus falou que conflitos entre cristãos e não cristãos podem separar até pessoas muito próximas como amigos e familiares. No versículo 38, ele fala que não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. É o preço de carregar a cruz.
A primeira vinda de Jesus não foi para trazer a paz para o mundo, porque seria uma paz superficial, já que o pecado continua aqui. A primeira vinda de Jesus foi para trazer a espada para a gente poder lutar e conquistar o nosso direito de viver na paz eterna, que virá com a segunda vinda de Jesus. Essa espada é a palavra de Jesus, como podemos ver em Apocalipse 1,16 e Efésios 6,17. É isso, meus irmãos. Agradeço essa oportunidade de poder compartilhar a palavra com vocês e desejo que todos nós fiquemos sob a paz de Deus.